Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria e que satisfação poder mais uma vez alcançar a sua vida através da palavra de Deus. Está no ar o programa da nossa missão. Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Vem ser feliz. Pastor Samuel Henrique, que satisfação que temos em cumprir a nossa missão aqui através desse importante veículo de comunicação, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho da salvação. A nossa Missão Church Goiânia está mobilizada nesse mês de março, pastor Samuel, e a nossa mobilização em um só propósito é março, o mês da queda do gigante. Eu tenho certeza, pastor Renato, povo de Deus, que este mês será um mês em que muitos testemunhos serão gerados. A sua fé é necessária. Observe que Davi, para vencer o gigante, ele usou a funda, ele usou a pedra que Deus colocou na sua mão. É essa fé. É com essa fé que você vai vencer qualquer gigante que se levantar para tentar te afrontar. A paz do Senhor Jesus, tenha certeza que Deus vai falar com você neste programa de forma sobrenatural. A cada programa, bem como cada culto, nós vamos abordando na Bíblia Sagrada diferentes tipos de gigantes. São verdadeiras muralhas que se colocam no nosso caminho e nos desafiam e parece que a gente não vai romper, que a gente não vai vencer, que a nossa vida não vai avançar. Um dos gigantes, pastor Samuel, que mais atrapalham, trazem sofrimento e desencadeiam problemas nas outras áreas é o gigante da escassez. O gigante da escassez que pode, inclusive, afetar a nossa vida em tantas áreas. Como o Senhor mesmo disse, pastor Renato, e esta palavra escassez nos remete a um cenário de sofrimento, a um cenário em que tudo é seco, é muito vazio, a um cenário em que, por exemplo, abre a geladeira e você vê a geladeira vazia. Abre a porta do armário e você vê o armário vazio. Olha o saldo da conta bancária e você vê vazio. O cenário de escassez é um cenário caótico, é um cenário de tristeza, é um cenário de aflição e que traz ansiedade, que traz perturbação, preocupação para muita gente. A Bíblia vai nos mostrar diversos cenários como esse. E um dos mais conhecidos é aquele aonde Jesus estava em um lugar distante, um lugar até deserto, e junto com ele uma multidão enorme de pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que a gente sabe que pelo censo populacional é muito maior. Havia uma demanda muito grande e uma escassez gigante de recursos. Como alimentar todos aqueles homens e mulheres? Como derrubar aquele gigante? Era a pergunta, era a dúvida que os discípulos tinham. Observe que é muito comum, quando o gigante se levanta, a gente ficar perdido, a gente ficar sem ação, a gente se preocupar com o que fazer, como fazer. Eu preciso de uma solução, preciso de uma direção, preciso de uma saída, preciso de uma luz. É por isso que quando eles apresentam o problema para Jesus, eles mostram a escassez para Jesus.
E o sentimento deles era já de desistência. Não vamos carregar essa responsabilidade, vamos despedir essa multidão, vamos despedir este povo. Quantas vezes a gente quer despedir os problemas? Quantas vezes a gente, por não ter uma solução imediata, por não ter uma resposta, por não ter uma saída, a gente quer se livrar dos problemas, a gente quer deixar o problema passar batido ou transferir a responsabilidade. Com Jesus é diferente. Jesus disse, não. Esse povo veio aqui, ficou aqui, está enfrentando essa escassez, mas não vão sair da mesma forma. Como vou alimentar a minha família com tão pouco? Como vou sobreviver se uma porta fechou? Como que a minha empresa, como que os meus negócios, como que eu vou honrar os meus compromissos? Tantas dívidas e uma escassez tão grande de recursos. Talvez você esteja aí e você já perdeu até o seu nome. Você não tem mais crédito. Você não tem mais aonde bater. Você não tem até mesmo caminhos, saídas para onde ir. E se encontra assim exatamente como o pastor Samuel acabou de falar, como os discípulos, que para eles a constatação era uma só: é impossível, diante desse quadro de escassez, é impossível trazer a solução, trazer para a necessidade o que era necessário. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o impossível é a especialidade do nosso Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, pastor Samuel, que Jesus, ele tem jeito. Jesus sabe como derrubar o gigante da escassez. É interessante, pastor Renato, porque Jesus é especialista em pegar grandes problemas, que parece complexo demais, e ele resolver de uma forma tão simples e tão sobrenatural, com ferramentas tão simples que parece até que não vai dar em nada. Os discípulos, observando a multidão, chega para Jesus e diz assim, olha, nós encontramos um menino. Este menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Este menino tem algo, mas olhando para o tamanho do gigante, para o tamanho da multidão, para o tamanho da escassez, para o tamanho do problema, é pouco demais para que este problema possa ser resolvido. Eu acho interessante porque Jesus ele não descarta aquilo que aos olhos de alguém pode ser pouco demais. E o interessante, pastor Samuel, que Jesus, ele pega aquele pouco, a realidade do momento, ele rende ação de graças a Deus. Ou seja, esse momento de escassez não é momento de murmuração. Esse momento de escassez não é momento de você ficar em pé de guerra com a sua esposa, com o seu esposo. Esse momento de escassez é um momento em que você deve agradecer a Deus pelo pouco. Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito é colocado. Aquele menino foi fiel e colocou o pouco nas mãos de Jesus. Jesus pegou aquele pouco, rendeu ação de graças. E a gratidão gerou na fé, na certeza da entrega, a multiplicação. Assim também vai acontecer com você. Se você confiar que Jesus, ele tem a solução. Ele pode resolver. Ele pode multiplicar. Não vai faltar farinha na panela. Não vai faltar azeite na botija. Ele vai resolver de uma forma surpreendente, abrindo portas onde não tem porta, te apresentando pessoas,
soprando o seu nome, trazendo e criando, se necessário, situações, criando oportunidades para que você veja a mão dele derrubando esse gigante da escassez. Dá graças a Deus. Olha para trás e lembra quantas vezes você achou que não ia dar. E olha onde você já chegou. Quantas vezes você achou que Deus não ia fazer. E quantos testemunhos você já tem. Desta vez não vai ser diferente. E essa palavra é para aumentar, edificar a sua fé. Neste domingo, coloca esse compromisso na sua agenda. 18h30, se apresentar diante de Deus na nossa missão Church Goiânia. Nós vamos estar ali, na ponta do altar, sendo boca de Deus na terra, para te trazer direção, para te trazer resposta. Estaremos ali para interceder por você, para entrar nessa sua guerra como reforço do céu e você ver o gigante cair. Esse final de semana será muito abençoado e a semana que vem será infinitamente melhor do que essa. Basta você crer. Não sai daí, a gente volta orando por você. Enquanto isso, tem muitos momentos de milagre, de manifestação do poder de Deus, de louvor, de adoração e mais palavra. Porque é com a palavra, é com essa espada que você vai vencer. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Sabe quem foi? Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz que é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não temas que eu estou contigo, sou eu teu amigo, vou te fazer feliz. Vai ficar tudo bem. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu.
xerebai. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Aleluia. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas ele não pôde se esconder, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher, a grega, Cirofenícia de nação, e ela rogava, ela clamava, que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Fecha os teus olhos, Senhor Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos aqui. Presença gloriosa e poderosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor marcou esse dia de hoje, Pai, para abençoar, Senhor amado, tantas vidas que aqui, Senhor, diante de Ti comparecem. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, e por isso estamos aqui. Obrigado, Deus, até pelas lutas e pelas provações, porque ela nos ensina a depender de Ti cada dia mais. Senhor, continua falando conosco de uma forma muito especial. Traz a resposta que cada um dos teus filhos precisa, não aqueles querem, aqueles precisam. Fala conosco pela tua bondade, por graça e por misericórdia, Pai. Não é por merecimento, senão nem eu poderia estar ministrando, mas pelo véu do templo que se rasgou através do sangue derramado na cruz, nós estamos aqui diante de Ti, clamando e ouvindo a Sua voz. Fala conosco, Deus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. E a igreja diz: podeis sentar, meus amados. Queridos, quero louvar a Deus nessa noite por tudo que Ele é, e uma extensão do que Deus é, e Deus é bom, é o que Ele faz. Quase todo mundo aqui sabe, passei pelo vale da sombra da morte na última semana. Não esperava, e repentinamente o dia mau chegou e eu acordei muito mal. Dormi bem e acordei mal. Como aquilo que a gente sempre prega, que o dia mau, ele chega na vida de qualquer um. É por isso que Jesus, quando Ele vai falar da casa sobre a rocha, Ele fala que as mesmas coisas que acontecem na casa que está na rocha, acontece também com a casa que está na areia. Só que a diferença é o final da história.
O dia mau, ele pode chegar na vida de cada um de nós. Mas se a sua vida ela está entregue na mão de Jesus Cristo, você pode confiar que o mais Ele vai fazer. E Ele faz. Acordei muito ruim, fechado ali no quarto. Gritei com o máximo de força que eu conseguia, socorro. E estava todo mundo embaixo em casa, e lá de cima do meu quarto, tudo fechado, lá embaixo não houve. Peguei o celular, e o celular saltava da minha mão, tamanha calafrio que eu estava sentindo. O celular saltava, e eu desesperadamente tentava dizer ali no celular: socorro, estou passando mal. Digitava um monte de coisa e as palavras também não conseguia coordenação. Até que eu consigo pressionar o botão do áudio, e ali já com a pouca força eu pedi socorro, mandei o áudio e começou a mobilização dali por diante. Cheguei no hospital, 150 de batimento, sinais vitais tudo caótico, pressão, febre 42 graus, à beira de uma convulsão. E eu só dizia: Senhor, minha vida está nas suas mãos. Minha vida está nas suas mãos. O Senhor que conta os meus dias, minha vida está nas suas mãos. E ali, pastor Marcos chegou, o Cris chegou, a equipe de socorrista, o pronto-socorro veio, e deram então início a um protocolo de sepse, que é infecção generalizada. Eu, no meu senso de responsabilidade, uma vez que minha vida já está entregue a Jesus, mas eu sou pai de 3 filhos, tenho esposa, segurei nas mãos do pastor Marcos, falei: pastor Marcos, diga para a pastora fazer assim, 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 e ajude ela em tudo que for necessário para que tudo isso seja feito. Dito isto, eu falei: agora é eu e Deus, contorcendo de dor insuportável. Parecia que minhas tripas todas davam um nó, assim, um puxava de um lado, outro puxava de outro, era dor insuportável. E ali eu comecei a conversar com Deus, eu já não sentia minhas pernas, já fui, você vai sentindo que você está desconectado, desconectando. E rapidamente eu fui falando com Deus. Uma criança está chorando, e eu perguntei para eles: vocês estão ouvindo a criança chorando, sussurrando? Eu perguntei, eles falaram: sim, pastor. Mas no fundo do choro da criança tinha o som de uma harpa. E eu disse: e a música vocês estão ouvindo? Eles falaram: não. Eu falei: pronto, então agora é eu e ele mesmo. Os portais celestiais já abriram. Então os anjos já estão tocando. Eita, pronto, já fui. Mas aquela música dizia que ia ficar tudo bem, que tudo aquilo ia desaparecer e que eu ia sair dali mais forte. Quando eu ouvi isso, com a certeza que eu tenho de quem está acostumado a ouvir Deus, eu volto, segurei na mão deles e disse assim: Deus acabou de descer aqui e falar comigo. Eu não vou morrer não, vai ficar tudo bem. Dali por diante já não importava mais. Tem que ir para UTI, é caso de UTI e tal. Vai ficar tudo bem. Sobe para UTI, vai ficar tudo bem.
De repente os exames vão chegando e aí dá uma confusão entre o estado que está e os resultados dos exames. Como é que pode uma coisa dessa? Vai ficar tudo bem. Dali por diante foi um caminho de milagres. Chegou o feriado, Deus mobilizando céus e terra, amigos mais chegados que irmãos, e é nessa hora que a gente sabe, a Bíblia diz: em todo tempo amo um amigo, na angústia nasce o irmão. É na angústia que nasce o irmão. E amparados ali por Deus e por esses irmãos, eu fui vendo toda uma movimentação no céu e aqui na terra. O tratamento foi mudado, ajustado, e Deus foi me dando graça e me dando força. Quando o feriado chegou, e o pessoal entrava lá e dizia: um feriado desse, pastor, deve ser tão raro o senhor descansar, e o senhor vai ficar aqui no hospital. E eu dizia dentro de mim: eu não vou terminar esse feriado no hospital, porque Deus me falou que ia ficar tudo. Você está entendendo que Deus está falando isso para você hoje, no meio desse caos? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus não está mandando eu contar esse testemunho só por obrigação. Deus está mandando eu contar esse testemunho para dizer: ei, o cenário pode estar caótico, mas hoje uma voz do céu está ecoando, dizendo que vai ficar tudo bem na tua vida. Há uma voz do céu hoje ecoando, dizendo: vai ficar tudo bem na tua casa, vai ficar tudo bem na tua família, vai ficar tudo bem nos teus negócios. Mas pastor, eu olho e vejo tudo mal. Querido, qualquer um que olhasse também aquela situação veria. Mas a gente não foi chamado para viver pelo que a gente vê, e sim pela palavra que sai da boca de Deus. Se você crê que Deus está nesse lugar e você veio aqui buscar a Ele, a palavra que Deus hoje libera sobre a tua vida não é o que você está vendo. Eu vou usar tudo isso que você está vendo hoje como um grande testemunho para você contar, porque vai ficar tudo bem. Jesus chega estressado. Sim, irmãos, Jesus estressava. E sabe quem estressava Jesus? Os religiosos, aqueles que queriam ser mais santo que os outros, aqueles que ficam procurando coisa onde não tem, aqueles que ao invés de cuidar da sua própria intimidade com Deus, ele quer ser o juiz do servo alheio. Irmão, esses religiosos tiravam Jesus, o próprio Jesus, do prumo. Estressado, Jesus se retira do meio deles e vai para um retiro, uma casa já na fronteira. O objetivo de Jesus ali, pastor Marcos, pastor Samuel, pastor Valmir, era dar um tempo. Vocês estão vendo que até Jesus precisava de um tempo, e às vezes a gente quer ser melhor que Jesus. Olha que absurdo. Eu não vou não, porque senão o povo fica dizendo que eu estou gastando dízimo e oferta, fica dizendo que eu estou luxando à custa da igreja. Irmão,
quem sustenta os filhos de Deus na terra é o próprio Deus. Primeiro, pessoa que fala de dízimo e oferta, ela nem é dizimista, então ela não tem nem noção. Você nunca vai ver um dizimista abrindo a boca falando de dízimo e oferta. Sabe por quê? O dizimista, ele sabe que ele dá para Deus, é a fidelidade dele com Deus, e ele tem a resposta prática na vida dele, das promessas que Deus faz, e não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, um dizimista, pela sua experiência pessoal, ele nunca vai abrir a boca para falar de dízimos e ofertas, nunca. E aí às vezes os líderes, com medo desses que nem dizimistas são, não tiram um momento com suas famílias, não tiram um momento como esse que Jesus estava buscando lá nas regiões de Tiro e Sidom, para dar um tempo, para desligar um pouco, para parar de ser perturbado, para parar de ser xingado, para parar de ser cutucado, alfinetado. Irmão, vocês não fazem ideia, o diabo é 24 horas, ele não brinca de ser diabo usando quem ele tem na terra. Ah, pastor, um dia Jesus, nesses dias, estressado, ele olhou para aqueles e disse assim: sabe o que vocês são? Filhos do diabo. Eles arregalaram o olhão. Imagino hoje, como assim Jesus chamar as pessoas de filho do diabo? Um xingamento absurdo. Jesus falou: sim, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é homicida e ele é o pai da mentira. Então vocês, com essas mentiraiadas toda e querendo matar todo mundo, a fé de todo mundo, vocês são filhos do diabo, vocês são homicidas e mentirosos também. Olha que ponto as pessoas provocavam o próprio Jesus. Aí você acha que com a gente como é que é? Eu naquele leito de enfermidade, irmão, um dos pontos que eu evitei postar foi por causa desses aí, dessa raça. Um dos pontos que eu falei, já estou assim, né? Só no fiozinho ali da graça. E aí na hora que você lança isso aí, pronto, aí já vem os fios das trevas, pronto. Não vou pôr não. Mas aí começa a vazar de cá, na recepção já tinha irmão lá. Ô meu Deus, o que está acontecendo com o pastor? Pronto, irmão, não tem para onde correr. Lá dentro estou indo fazer um exame, a irmã: meu pastor! Falei: ô Jesus, olha aí, tem para onde correr não, tem que falar. E aí nessas horas o Espírito Santo diz assim: fala, meu filho, porque o exército de oração é maior do que o exército das trevas que tenta se levantar contra os ungidos de Deus. Jesus vai para aquela casa e ele diz assim: agora a gente vai ficar aqui de boa. Imagina a casa do lago, lá longe, né? De repente, irmão, uma mulher, uma mãe sofrida, estrangeira, uma sociedade machista, patriarcal, uma sociedade puro sangue, como são os judeus, mulher e estrangeira. Aquela mulher tinha tudo para se considerar totalmente indigna de buscar alguma coisa diante do Deus de Israel. Mas a escassez de paz que aquela mulher tinha na casa, porque eu não sei se vocês conhecem uma pessoa oprimida pelo diabo, possuída pelo diabo. Pastor, como é que é uma pessoa assim? Deixa eu ensinar para vocês. O culto é para isso, é para ensinar. Uma pessoa oprimida pelo inimigo
é uma pessoa que ela tem influência constante do adversário para roubar a paz de todo mundo. Constantemente a pessoa está roubando a paz. Ela é uma pessoa oprimida, uma opressão que vem sobre ela, e ela vai ficando num desespero, numa angústia, e ela vai angustiando todo mundo, vai desesperando todo mundo. Ela não tem paz, ela não deixa ninguém em paz. Isso é uma pessoa oprimida. Não sei se você conhece alguém. Pastor, e uma pessoa possuída? Era o caso da filha dessa mulher. Deixa eu ensinar para você o que é uma pessoa possuída. É aquela pessoa que você olha para ela e você não vê a pessoa que ela era. De repente você diz assim: meu Deus, parece um estranho, parece uma estranha. Fulano não era assim, está totalmente diferente, totalmente mudado, totalmente mudada. Ei, possessão. Um espírito ou vários espíritos entram na pessoa como numa casa vazia, se apodera do intelecto da pessoa, de forma que a pessoa não consegue mais se controlar, e as atitudes da pessoa são totalmente diferentes do que ela seria quando você a conheceu. Possessão. A filha daquela mulher estava possuída. Há uma versão que diz miseravelmente endemoniada. Sabe o miseravelmente quer dizer? Extremamente endemoniada. Sabe o que quer dizer? Muitos demônios. Não eram só. E aí nessa hora, é uma filha que quer bater numa mãe. E uma filha em sã consciência, criada com amor e com carinho, e com os ensinamentos cristãos, com temor de Deus, jamais vai se levantar para bater num pai ou numa mãe. Agressiva, possuída, totalmente diferente daquela menina linda, meiga, herança de Deus que um dia foi. Agora essa mãe, com essa escassez dentro de casa, ela ouve falar de Jesus, e alguém diz assim: sabe aquela casa escondidinha? Jesus vai passar uns dias aí. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o aguardado Filho de Davi, Jesus, aquele que dá jeito em tudo, aquele que não tem causa perdida, aquele que entra numa casa e transforma a casa, aquele que, se já estiver fedendo, depois de 4 dias, não importa, ele chega e traz a vida de volta. Jesus, Jesus, Jesus. Você sabe quantas pessoas se assentam nessas cadeiras durante a semana? Quantas já passaram, quantas já sentaram aí? E quantas nunca mais voltaram? Sabe por quê? Porque numa fé de fogo de palha, elas não aguentaram que a resposta não foi o que elas esperavam. A revelação não veio. O nome dela não foi gritado. O tapete vermelho não foi estendido. O culto não parou por causa dela. E aí, numa fé de fogo de palha, a pessoa se decepciona, vira as costas e nunca mais volta. Sabe o que é isso? Uma fé reprovada é uma fé que não insiste. Uma fé reprovada é uma fé que não persevera.
Isabela não sabia qual era a palavra que ia ser pregada, e pela primeira vez eu vi ela cantando, dizendo: é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor lhe consome, é adorar acima de tudo, é adorar quando lhe falta tudo. Ei! Adorar na bonança é fácil, adorar com a conta cheia é fácil, adorar com o nome limpinho é fácil, adorar em lua de mel é fácil, adorar com a saúde perfeita é fácil, adorar quando tudo vai bem é fácil demais. Agora, adorar quando a resposta é não, quando o silêncio está aí, quando ao invés de melhorar piora, e você continuar buscando, servindo, dizendo: uma hora ele vai me ver, uma hora ele vai me notar, e enquanto ele não me notar, eu vou continuar nos pés dele, eu vou continuar chorando para ele, eu vou continuar esperando nele, porque o que ele não tiver para mim, ninguém mais tem. Você é coluna dentro da sua casa. Aquela empresa só não fechou por causa de você. Aquele homem nem sabe, mas em meio à dificuldade Deus tem mandado um maná, porque tem uma mulher de joelhos dentro de casa. Você tem uma intercessora, filha, sua mãe. Você sabe disso. Muitas vezes não foi na sua fé, foi na dela. Muitas vezes você encostou no meio do caminho, mas o joelho dela fazia com que o anjo saísse do céu e te pegasse no braço, para você prosseguir. Sério. Porque tem uma mulher atrás de ti, filha, que mesmo com toda a limitação dela, mas ela tinha uma fé inabalável. Maria Hilda é o nome que Deus me dá. Ela era baracanto que assúria. Levanta a tua mão, porque Deus está aqui, adore a Ele. Deus está destravando tudo e eu estou vendo um monte de documentos. São contratos. Os humilhados são exaltados. Você ouviu muita coisa que você não merecia. Deus sabe que você é guerreira. Deus sabe que você é lutadora. Deus sabe o que você passou nesses 30 anos de vida, mulher.
É fácil apontar um dedo e te julgar sem saber. Calça seu chinelo para ver. Alabaraia canto que assai. Ela é remando que assuriandaraia serebiarrácia. Aquela mulher chegou na frente de Jesus. Para a sociedade ela não valia nada. Para os homens não valia nada. Só que ela saiu dali sendo elogiada e colocada num patamar de quem tem fé grande. Pedro, Jesus disse que ele tinha fé pequena, ele andou sobre as águas. Dá para entender o tamanho do elogio quando Jesus disse assim: grande é a tua fé? Canto que andai. E Deus diz assim: na tua fé, a fé que foi seu combustível para chegar até aqui, foi difícil chegar, mas hoje Deus determinou, e a voz dele foi que soou mais alto, em meio a toda essa confusão que você está passando aqui, ó. E muitas vezes a vontade de desistir de tudo, de jogar tudo para cima, mas Deus manda dizer: tudo que você semeou, você vai colher, porque Ele está mexendo. Até boca que te disse não, vai te dizer sim. Deus está mudando a tua escassez em plenitude. Abraço nela, porque Deus está selando a vitória dessa mulher. Se eu fosse você, dava glória. Se eu fosse você, dava aleluia. Se eu fosse você, adorava porque Ele está aqui. Adorava porque Ele está aqui. Adoremando, orebaraçurerebai. As minhas mãos e louvar, pois tudo o que tenho é um aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui, entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento
neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do Sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Glória a Deus, que alegria, como Deus falou através desta palavra, tantos momentos impactantes da presença de Deus no altar da nossa missão. Como é bom, pastor Samuel, sextar com S de salvação. Terminar uma semana assim de forma tão abençoada. A palavra de Deus nos traz a paz que excede todo entendimento, esse descanso na nossa alma, quando nós sabemos que podemos se esconder no esconderijo do Altíssimo e que esse Deus é tão poderoso que não tem gigante que ele não derrube do nosso caminho. Neste domingo, 18h30, nós estamos te esperando. O endereço está aqui, Rua Cícero 75, no setor Jardim Atlântico. O telefone para que você possa interagir, para que você possa entrar em contato conosco. Recebe a localização, coloca seu nome no nosso caderno de oração. Enfim, nós estamos aguardando o seu contato. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Essa oração vai ser combustível para você colocar a sua fé em ação e viver, já nesse mês de março, a queda de todo gigante. Querido Deus, nesse momento colocamos a nossa fé em ação. Acreditamos que o Senhor é o Deus do impossível. Sim, Pai. Acreditamos que o Senhor pode mudar esta situação. Sim, meu Deus. Acreditamos que o Senhor pode segurar a mão desta mulher, deste homem e conduzir esta pessoa a pastos verdejantes, a um lugar, a um tempo de prosperidade. Profetizamos agora que todo gigante de crise, de escassez, da dívida, todo gigante financeiro caia por terra agora. Profetizamos multiplicação, que compromissos sejam honrados, que a prosperidade do Senhor possa invadir esta casa agora, possa transbordar este celeiro agora. Deus, nós profetizamos o milagre do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Que este seja o final de semana mais feliz da sua vida e que no domingo nada nem ninguém te impeça de estar no seu
maior compromisso, o compromisso de um encontro com Deus. Nós te aguardamos. Um beijo no seu coração e fica aqui o nosso convite. Vem ser feliz! O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz!